Saúdo a todos os amados irmãos com a paz do Senhor, em especial os jovens da Almadene. Hoje seria nosso culto de jovem, terceiro sábado. Como nós estamos em situação complexa, nós não teremos nosso culto presencial, mas resolvi trazer aqui uma reflexão para cada um de vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 1. Um texto muito rico para nós, especialmente para os jovens, que nos diz: fortifica-te no Senhor. Na verdade, o versículo ele vai nos falar sobre fortalecimento espiritual, como nós podemos nos fortalecer no Senhor. Vamos fazer a leitura desse texto, amados jovens, amados irmãos que me escutam. O texto nos diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que me escuta neste momento, que está lendo esse texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo e divinamente inspirado, como nos fortificar em Cristo? Porque o apóstolo Paulo escreveu essas recomendações a Timóteo. Nós vamos aprender por meio dos versículos anteriores, no capítulo 1 especificamente, alguns meios pelos quais nós podemos nos fortalecer no Senhor. Como diz o texto: tu, pois, meu filho, o filho a quem ele vos fala que é Timóteo, que é seu filho na fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Analisando o capítulo 1, eu pude enumerar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que um dos meios de nós nos fortalecermos no Senhor, na graça que há nele, é por meio da fé não fingida. Quando nós lemos o capítulo 1, especificamente no verso 5, ele vai falar para o seu filho na fé, Timóteo, fazer o quê? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então, meus irmãos, meus jovens, a primeira coisa que eu queria destacar, com base no texto bíblico, é que para que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, é necessário que tenhamos fé. Pois o escritor aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai escrever seu filho na fé, que naquele momento possivelmente estava amedrontado, porque o seu referencial, o seu modelo se encontrava preso, e ele vai mostrar para ele que é possível nós encontrarmos o fortalecimento no Senhor. Estamos transpassando dias difíceis, que muitos têm desanimado, que muitos têm recuado na fé, mas a palavra de Deus nos mostra que sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. E quando nós depositamos a fé em Deus, nós nos fortalecemos. E o interessante aqui desse texto bíblico é que ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. O que nos mostra para nós que tem muitas pessoas até que dizem que têm fé, mas é uma fé fingida, é uma fé falsa. Porque a fé verdadeira só possui aqueles a quais o Senhor chamou. Então, se você tem esta fé, ou se você está desvanecido neste momento, deposite sua fé em Jesus Cristo. Busque esse fortalecimento que existe nele. De que maneira? Sempre traz na memória a fé não fingida que em ti há. Cada um de vocês que está me escutando nesse momento, eu creio que vocês têm uma fé que Deus depositou nos vossos corações. Segundo ponto que eu quero destacar, que nós podemos encontrar fortalecimento em Cristo, é porque Ele nos capacitou, de acordo com o que nós lemos em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, e o versículo de número 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação.
O espírito que Deus colocou em nós, irmãos, não é espírito de medo, de pânico, de temor. Não. O temor que nós devemos ter é a Deus. Então, respondendo à pergunta que eu fiz na introdução desta palavra, como podemos nos fortalecer no Senhor? Segundo ponto, com espírito de fortaleza. E esse espírito de fortaleza, quem nos capacita e quem nos dá é o Senhor. Vejamos mais uma vez o que o apóstolo dos gentios registra no capítulo 2, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então não se atemorize, não fique amedrontado, porque Deus te deu o espírito de temor. Deus te deu o espírito de fortaleza. Deus te deu o espírito de amor e de moderação. E através desse espírito de fortaleza, você é capacitado a buscar ao Senhor e a encontrar nele aquilo que você precisa para a sua alma. O terceiro ponto que eu quero destacar é que nós podemos nos fortalecer no Senhor sabendo em que temos crido ou em quem temos crido. O apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 1, no verso 12, na parte B, quando ele começa a descrever o sofrimento, porque ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Irmãos, isso faz uma diferença incrível na nossa vida. Sabermos em quem nós temos crido. Você sabe realmente em quem você creu? Eu lhe pergunto nesse momento, por que você creu em Jesus? Se você creu nele, na sua palavra, na expiação, no sacrifício, quando você estiver passando os momentos mais difíceis da sua vida, vai ser possível você encontrar fortalecimento. Vai ser possível você encontrar força. E o maior exemplo disso aqui nós vemos o apóstolo Paulo, que estava padecendo nesse momento que ele escreve a carta. Ele estava padecendo aqui a cadeia, prisões, sofrimento por causa do Evangelho. Mas ele diz uma coisa linda, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem vai guardar a tua vida, quem vai te preservar, quem vai garantir a tua salvação é o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso você tem que crer. Um crer eficiente, um crer eficaz, um crer capacitador que te leva a buscar ao Senhor e encontrar nele fortalecimento. E é isso que nós precisamos. Quarto ponto que eu quero destacar para os irmãos. Como é que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Em dias em que a palavra de Deus ela tem sido deturbada por muitos têm adulterado essa palavra, mas a recomendação paulina é que nós venhamos a conservar o modelo das sãs palavras, ou em outras traduções, da sã doutrina. Vejamos o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, você pode acompanhar comigo aí no slide. Ele vai dizer para nós, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tendes ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quando nós observamos que Deus ele traçou um modelo para nós seguirmos, esse modelo não pode ser alterado, não pode ser adulterado. Porque quando esse modelo é adulterado, essa palavra ela vai ser corrompida. É o que nós temos visto muitas pessoas hoje tentando deturbar a palavra de Deus. Mas quando nós conservamos o modelo das sãs palavras, dos santos ensinamentos, por meio da fé e no amor que há em Cristo Jesus, nós conseguimos nos mantermos firmes, conseguimos mantermos fortalecidos no Senhor. E o quinto ponto, como nós podemos, mais uma vez respondendo a pergunta, fortalecer no Senhor? Guardar o bom depósito. E o que é esse bom depósito? Vamos ver o que diz o verso 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. O Senhor ele nos capacitou de algo que o ímpio não tem, de algo que as pessoas que não conhecem a Deus não têm. Se nós temos crido em Deus,
ele colocou em nós algo extraordinário. E o que vem a ser esse algo extraordinário? Esse bom depósito que Deus nos deu. E o bom depósito, ele significa nesse contexto aqui o Evangelho do Senhor. O Evangelho que nos levou às boas novas, que nos mostrou o caminho, que nos mostrou a salvação. E a recomendação de Paulo é, naquele dia muitos haviam abandonado Paulo, muitos haviam dado as costas para o Evangelho, mas ele recomenda o seu filho na fé: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Como é que nós podemos conservar uma vida santa, uma vida estruturada na palavra de Deus em dias difíceis, em dias de crise? Guardando o bom depósito. Mas como nós podemos guardar? Só há um meio pelo qual nós podemos guardar. É por meio do Espírito Santo que habita em nós. Se você tem o Espírito Santo, você vai conseguir guardar, preservar. Porque é Deus que capacita. O seu verdadeiro evangelho, ele nunca será apagado por meio dos homens, porque Deus sempre capacita pessoas que têm encontrado fortalecimento nele, na sua palavra, para que possa guardar esse bom depósito. E nós somos privilegiados, porque Deus, ele nos tem dado este bom depósito, depositado em nossas vidas, e além do mais, nos concedido o Espírito Santo, que nos fortalece. Então nós devemos guardar o Evangelho do Senhor, primeiramente com fidelidade. Segundo, nós devemos divulgar ativamente, principalmente em dias que nós estamos vivendo, divulgar ativamente. E, se preciso for, sofrermos corajosamente, como diz o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. E eu quero concluir esta palavra para vocês nesse momento com Salmos 18, verso 2, né? Ele diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Então nós encontramos aqui os meios pelos quais é possível nós nos fortalecermos no Senhor. Então Salmo 18, verso 1 e 2, ele vai dizer: quando nós compreendemos tudo isso que eu falei para os irmãos, nós vamos ter a cada dia um espírito de amor ao Senhor. Eu te amarei ao Senhor. E aqui nós encontramos a fortaleza que o apóstolo Paulo vem nos dizer: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer: ó Senhor, fortaleza minha. Fortaleza é um lugar de refúgio, é um lugar de proteção, é o lugar onde você corre quando os inimigos te atacam, é o lugar onde você tem as suas reservas, onde você tem as suas armas que você pode lutar contra o inimigo. E ele vem dizer: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Que você, meu amado irmão, medite nessas palavras que foram proferidas. Nós podemos encontrar fortalecimento em dias difíceis? Sim. Então, resumindo, fortifica-te no Senhor, por meio de que? Da fé não fingida, com espírito de fortaleza, segundo ponto. Terceiro, sabendo em quem temos crido. Quarto, conservando o modelo das sãs palavras ou sã doutrina. Quinto, guardando o bom depósito que Deus nos confiou. E a conclusão eu fechei com Salmo 18, verso 1 e 2. Esse salmo lindo e maravilhoso. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Amém.